Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa verde e hoje vamos falar sobre a Malinche. Mas antes, vamos lá. Você já deve ter ouvido falar várias vezes sobre uma questão, a questão da invisibilidade do protagonismo indígena na história do nosso continente. Você também deve ter ouvido falar como a história das mulheres também não é muito contada quando a gente abre o livro didático, quando a gente fala do continente americano também. Agora imagina uma história que é de uma indígena mulher, mais invisibilizada ainda, duplamente invisibilizada. Tá confuso? Se liga então que a gente vai falar justamente sobre uma mulher indígena que foi protagonista no processo de conquista do México. Quando a gente estuda sobre a história do continente americano, a gente sempre pensa nos grandes reis dos grandes impérios aqui da América. Por exemplo, Azteca, a gente pensa no Império Inca, a gente pensa em Montezuma, a gente pensa em Atahualpa, a gente pensa nos grandes conquistadores, Cortés, a gente pensa em Pizarro. Mas aí, te pergunto, nisso tudo aí, você viu alguma mulher? Então, uma dica, essa é sempre uma pergunta que a gente tem que fazer quando lê algo relativo à história. Onde estão as mulheres? A gente pode fazer a mesma pergunta, onde estão os indígenas? Onde estão os negros? Eles sempre estão lá. Só que a história por muito tempo não deu voz a essas personagens. Só que na aula de hoje a gente vai falar. Vamos falar sobre Malinche, que é uma indígena que habitava os territórios astecas e foi fundamental para o início do processo de colonização. Agora a gente vai ver representações sobre a Malinche para conhecer um pouco mais dessa personagem. Gente, primeiro a gente tem que saber que sobre a Malinche não se sabe muito. Ela só vai aparecer em poucas cartas dos cronistas das esquadras de Cortés. Então, segundo essas cartas, ou a Malinche nasceu em 1496 ou 1505. Você sabe que ela morreu em 1529. Ela foi uma mulher nahuatl, que se tornou guia, amante e confidente do Cortés durante a conquista do México. Ela é conhecida por diversos nomes. Malinche, Marina, esse nome ela ganhou quando foi batizada. Mas, como ela não conseguia se chamar de Marina, ganhou o nome de Malinche. Ela é uma personagem extremamente controversa. Para alguns, ela é conhecida como traidora, para outros, conhecida como a mãe do México. Mas o que a gente sabe mesmo é que ela era uma belíssima intérprete entre o espanhol e as línguas nativas do México. Então, em 1519, assim que os espanhóis desembarcaram ali em Tabasco, que fica no Golfo do México, eles ganharam presentes. O primeiro contato entre astecas e espanhóis não foi violento. Então, quais foram esses presentes? Os espanhóis ganharam frutas, alguns animais, ouro e 20 mulheres escravizadas. Entre essas 20 mulheres, uma vai se destacar. Você já imagina quem é? Isso mesmo, foi a Malinche. A Malinche, ela habitava ali numa região que ficava entre a antiga civilização maia e a civilização asteca, ou seja, ela falava mais de uma língua.
e também tinha uma facilidade absurda para aprender línguas, tanto que aprendeu rapidamente o espanhol. Com isso, observando esse talento, Cortês a chama justamente para ser tradutora. Inclusive, Malinte estava presente justamente quando Cortês e Montezuma se encontraram. Agora eu quero que você preste atenção nisso. Montezuma, imperador asteca, Cortês, o dominador. Ambos ali. Quem foi a pessoa responsável para que essa comunicação acontecesse? Justamente a Malinte, porque ela quem falava a língua asteca e o espanhol. Ou seja, sem ela, não haveria comunicação. Então, se a gente parar para analisar essa cena, ela é a protagonista dessa situação. A gente vai ver rapidinho uma figura que representa isso. Bernal Dias, que era um cronista da esquadra de Cortês, fala justamente isso. Fala que a Malinte tinha muita personalidade e uma autoridade absoluta sobre os indígenas em toda a Nova Espanha. E também, uma coisa bem curiosa, o Cortês, em algum momento, foi conhecido como Malinte, ou seja, um homem era conhecido por um nome de uma mulher. Foi graças a ela também que o Cortês conseguiu, mesmo após a queda de Tenochtitlan, conquistar todo o Império Azteca, justamente porque ela fazia a comunicação com os seus aliados. Bem, falei lá no início que por muitos anos ela foi vista como traidora, justamente porque se tinha uma ideia, num pós-independência do México, de romantizar os astecas e esquecer um aspecto da violência que os astecas tinham com seus povos dominados. Então, a Malinte vai representar justamente isso. É uma rebeldia, uma mulher que ela não vai ser nem espanhola, nem asteca, mas vai representar justamente essa mistura. Bem, gente, fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.